Se você está meio travado nessa hora de expressar a sua ideia, ou você quer explorar isso de uma maneira mais ampla, tenta... Bom dia! Em Brasília, 9 horas 23 minutos e 15% de umidade no ar. Eu vou repetir, 15%, 15, não é mais do que isso. 15% de umidade do ar, 15, tá? 15. Se os lugares normais do mundo estão lá com 60%, 80% de umidade. Agora, Brasília e o deserto do Saara, não. Estamos aqui com 15% de umidade e caindo, né? E caindo. Eu preciso tomar agora um suco candango. E é aqui que vende meu suco candango. O suco candango é a bebida mais tradicional de quem mora aqui em Brasília. Desde bebê até idoso, bem idosinho, todo mundo toma o suco candango. Suco candango que tem a particularidade de ser tomado pelo nariz. Porque com 15% de umidade, essa aqui é a única bebida que refresca de verdade. Suco candango. E eles podiam começar a fazer uns soros fisiológicos desse aqui, saborizados, tangerina, manga, limonada, frutas vermelhas, maravilha. E o que isso tem a ver com o vlog de hoje? Nada, não tem nada a ver. Porque no vlog de hoje o que eu quero falar com vocês é sobre um dos maiores inimigos da criatividade, que é você se familiarizar, você se acostumar com a sua ideia. Porque assim, a ideia nasce na imaginação, ela nasce nesse mundo abstrato da imaginação. Mas se a gente não coloca essa ideia para fora, se a gente fica só pensando sobre ela, pensando, quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai acostumando ao mesmo ponto de vista sobre aquela ideia. A gente vai ficando com um ponto de vista viciado sobre aquilo. Então a gente precisa quebrar essa forma de pensamento para a gente conseguir criar mais. A gente precisa se desfamiliarizar da ideia. Então a gente precisa estranhar a nossa ideia. Tanto quanto está sendo estranho ficar de óculos escuros dentro do estúdio, sendo que aqui não tem sol, na verdade. E para isso a gente precisa colocar essa ideia para fora da nossa cabeça. A gente precisa expressar essa ideia. A gente precisa tirar as nossas ideias desse campo do pensamento, do campo da imaginação e materializar elas de alguma forma para que a gente possa se relacionar com elas, olhar para elas e perceber elas de uma maneira diferente. Então esse movimento de olhar por outro ângulo, de explorar, de buscar, de tentar entender, é o que a gente precisa ter com relação à nossa ideia. Porque enquanto a ideia ainda está dentro da nossa cabeça, ela não está formada ainda. Isso é muito curioso, né? Porque aí no final das contas, o processo de investigar e de explorar a nossa ideia também é um processo de construir ela, de criar ela. Então a criação ela acontece junto com esse movimento de explorar, de olhar por pontos de vista diferentes. E quando a gente vai expressar uma ideia, a gente também tem que prestar atenção na maneira que a gente vai fazer isso, na forma que a gente vai escolher para fazer isso. Porque a forma que a gente escolher de expressão também vai influenciar a nossa ideia. Então se eu pego meu celular e gravo um áudio da minha ideia e faço ali um mini podcast, ou então se eu pego um caderno de desenho e faço um desenho inspirado na minha ideia, seja qual for o método que eu escolher para expressar, a ideia vai se comportar de maneiras diferentes em cada uma das formas. Então ainda que a ideia seja a mesma, como é a cor vermelha aqui, a forma que a gente dá para essa ideia vai influenciar na maneira como a gente vai perceber ela. Então olha só, quando você muda o formato da sua ideia, você muda a percepção que você tem dela. Se você está meio travado nessa hora de expressar a sua ideia, ou você quer explorar isso de uma maneira mais ampla, tenta criar num campo que não é confortável para você. Então se a sua área de origem é o texto, vai desenhar. Ah, mas eu não sei desenhar. Não, mas a ideia não é a estética do desenho que é importante. É o ato de desenhar, é o ato de tentar expressar aquela ideia por um outro caminho. É sobre o sentido da criação, é sobre estar atento ao ato de dar forma à sua ideia. Essa é a parada. Então não é sobre a estética, é sobre o sentido daquilo, é sobre a proposta daquilo, é sobre você estar atento ao que está acontecendo enquanto você está expressando a sua ideia por um outro caminho. A gente sabe que colocar a ideia para fora, né, de apresentar a ideia para o mundo, é uma ótima forma da gente ter o feedback das pessoas. Né? Apresentar a nossa ideia para os outros é uma forma muito rica da gente conseguir desenvolver a nossa ideia. Inclusive eu falei sobre isso há alguns vlogs atrás, quando eu falei sobre exposição. Vou deixar o card aqui se você quiser assistir o vídeo. Mas a expressão que eu estou falando aqui não é sobre isso, não é sobre apresentar para o outro, mas é um passo anterior a esse, que é apresentar para si mesmo. É a gente buscando maneiras de desenvolver a nossa própria ideia. Meu Deus!
Caraca, mano. Tudo caindo. Então a ideia toda disso aqui é você conseguir ter um olhar diferente sobre a sua própria ideia. Então é claro, isso pode ser feito de diversas formas. Você pode expressar sua ideia de várias formas diferentes e ver o que isso vai gerar com a sua ideia. Então a expressão é uma forma de lapidação da ideia. É uma forma de lapidação do processo criativo. Então é isso, é preciso quebrar esse padrão de pensamento, é preciso desacostumar da ideia, é preciso se desfamiliarizar da ideia. Porque assim a gente consegue ter novos pontos de vistas sobre a nossa ideia. E quando a gente tem pontos de vistas diferentes, a gente vê coisas diferentes. Então não deixa a ideia muito tempo dentro da sua cabeça. Expressa ela das maneiras mais diversas possíveis que você vai criar mais.